Olá, todos e todas. Vamos hoje continuar as nossas aulas da disciplina Teorias e Metodologias da História 2. Hoje, vamos falar no módulo 2, a unidade 1. Afinal, estamos na pós-modernidade? Nessa nossa aula de hoje, vamos falar um pouco dos valores e práticas que definem a noção de moderno. Lembrando que, a partir das discussões que fizemos em aulas anteriores, nós estamos falando de um conceito. O conceito de moderno é uma construção que tentou definir práticas, sentidos e valores a partir de determinadas visões. Portanto, elas não definem a totalidade das ações humanas, apenas tentam teorizar determinadas práticas. E aí, a partir da compreensão dessas noções, vamos pensar que é então que é a pós-modernidade? Quem são os intelectuais que assim definem esse momento que nós vivemos? E quais são as características que determinam este conceito? Então, a primeira pergunta que fizemos é: em que momento surge a pós-modernidade? E aí temos algumas questões que se desdobram a partir deles. Estamos hoje vivendo um momento pós-moderno. Quando nós nos relacionamos no dia a dia, no trabalho, nos estudos, nas músicas que ouvimos, no lazer que vivenciamos, as nossas ações e práticas cotidianas, elas não vêm enquadradas com um conceito. O que se faz é tentar pensar se o momento vivido tem características gerais que podem conceituar de uma outra forma. Se nós estamos vivendo, então, um momento pós-moderno, se é isso que muitos pensam, desde quando isso passou a acontecer? Quais são os marcos fundantes desse momento? Então, são questões que nós vamos tentar pensar juntos. Lembrando que esses conceitos, eles são muito questionados e eles não há um consenso entre eles. Por isso que a gente trabalha esta disciplina a partir de perguntas que podem ser respondidas das mais diferentes formas. Vamos pegar aqui alguns marcos, algumas características do meados e final do século XX, que são relatados pelo historiador espanhol Josep Fontana. Esse historiador tenta mostrar para a gente quais são, então, os elementos fundantes para se caracterizar esse momento como um momento novo. Então, ele volta lá na década de 1960. A década de 1960 é uma década muito importante para se pensar esse processo, porque é uma década de intensos questionamentos acerca da sociedade capitalista que vivida naquele momento. Vamos lembrar que nos anos 60, os Estados Unidos, por exemplo, foi sacudido pelo movimento jovem a partir dos hippies e a contracultura. No final dos anos 50 é a Revolução Cubana. Também no continente africano se vive os movimentos contra a colonização. Então, na França, 68, o maio de 68, da juventude francesa. Então, há uma série de movimento feminista também, não só nos Estados Unidos, como na Europa. No Brasil mesmo, a juventude ela está, no final dos anos 60, lutando contra a ditadura, mas sonhando também, incorporando também essa noção de mudança. Jovens que estavam participando dos festivais da canção no Brasil estavam falando sobre mudanças, alguns, inclusive, em revolução. Então, essa geração ela foi muito impactada pelo desejo de mudança. Por quê? O historiador José Fontana nos explica que o sentimento dessa juventude é que o capitalismo, não cumpriu as promessas
que foram geradas depois da vitória sobre o fascismo. Lembrando que os Estados Unidos vivem uma ascensão econômica gigantesca pós-Segunda Guerra. Então, há uma série de ilusões do desenvolvimento econômico. Diz-se que com maior desenvolvimento econômico, mais tecnologias, a juventude, as pessoas teriam mais liberdade ou mais igualdade. Aquela velha história de primeiro cresce o bolo para depois dividi-lo. Não existia essa ideia. Então, ao se frustrarem frente à inércia do sistema, à falta de liberdade ou à mesma desigualdade que se viu antes, esses movimentos começam a questionar a hegemonia. Então. E isso acontece em toda a Europa, nos Estados Unidos e em algumas outras regiões. Esses jovens produzem outras práticas, outros sentidos que questionam o que eles estavam vivendo. Porém, nós entendemos que, a partir desses novos valores produzidos pela juventude, as elites vão se reorganizando para incorporá-los no movimento de produção de uma hegemonia. E a partir dos anos 70 e algumas décadas posteriores, há um movimento de incorporação dessas demandas da juventude para arrefecer os ânimos, para contra-atacar estas novidades, esse desejo por revolução. Nesse mesmo movimento, nós percebemos, a partir da leitura do Fontana, que na academia surgem novas perspectivas teóricas. E essas novas perspectivas teóricas criticam os modelos acadêmicos dominantes naquele momento, principalmente o marxismo. Lembrando que o marxismo, em linhas gerais, e uma leitura bem simples aqui, tem como suposto pensar a sociedade a partir da luta de classes. E, portanto, a leitura é baseada nas práticas e as ações dos trabalhadores. E como estes trabalhadores articulam, num momento, em sociedade, mudanças, ou possibilidades de mudanças do sistema econômico. Fontana, então, diz que há, nesse momento, uma onda chamada por muitos de virada cultural. Esta virada cultural, ela muda o foco do olhar sobre a análise das relações sociais, deixando de pensar foco estritamente no econômico e deslocando para pensar sentidos e valores culturais, movimentos artísticos, os comportamentos, outras demandas que não estão relacionadas à mudança do sistema econômico. Então, o estudo da cultura passa a ser o foco ou o produto destas novas leituras. E essa virada, então, ela faz um movimento extremamente oposto do marxismo. Se o marxismo colocava o econômico como o espaço da construção da realidade, esta virada faz com que o cultural agora seja essa construção. Então, esses são elementos que marcam esse novo olhar, nós vamos chamar depois de um olhar pós-moderno. Então, nós vamos pensar assim, alguns elementos que definem essa pós-modernidade. Primeiro, não há uma mudança do sistema. Bom, lembrando, então, que a pós-modernidade não é outro sistema, está dentro do próprio capitalismo. Não é uma mudança de um modo de produção. Tanto é que ela incorpora a própria noção de modernidade com alguns elementos diferenciados, mas é o próprio sistema. Então, o que diz? Quais são as práticas que marcam a pós-modernidade? Primeiro, a dependência tecnológica. Estes intelectuais observam que a tecnologia, as mudanças tecnológicas vão penetrando o espaço do cotidiano vivido pelas pessoas de tal modo que elas passam a depender muito destes recursos, não só as pessoas, como as empresas e a sociedade como um tal. Em tempos de redes sociais, agora, tempo presente, esta visão costuma ser ainda mais
confirmada, porque as pessoas, nesta leitura, estão agora presas, além da tecnologia, nas redes sociais, e elas definem muito do que elas pensam e entendem, do que elas vivem. Segundo ponto, um poder concedido pelo Estado às empresas. Nos anos 90, o Brasil viveu um intenso debate sobre a privatização, sobre as privatizações das empresas estatais. Houve uma intensa pressão dos mercados externos, por meio do FMI, dizendo que era importante que o Estado abandonasse investimentos em empresas e deixasse que o mercado cuidasse de tudo, inclusive da educação, da saúde, todos os espaços da vida cotidiana. Esse argumento neoliberal, né, um novo liberalismo, dizia que as empresas eram mais racionais no uso dos recursos, que as empresas eram, apesar de buscarem o lucro, elas tenderiam, na lógica da concorrência, a oferecer serviços mais baratos e, portanto, o Estado ficaria mais leve e poderia cuidar das suas funções de uma forma mais eficiente. Foi muito comum no Brasil, inclusive a propaganda do Estado como um elefante, pesado, lento, que não conseguia cumprir com as suas obrigações. Isso aconteceu em diversas regiões do mundo, essa pressão para que as empresas tomassem conta dos mercados. O Brasil privatizou muito, algumas áreas conseguiu continuar na mão do Estado, como educação, saúde, mas ainda com uma atuação precária. Um outro ponto importante, o trânsito cada vez mais volumoso de pessoas pelas fronteiras. E aqui há de se ter um cuidado sobre isso. A Europa viveu esse movimento de trânsito a partir da Comunidade Europeia, com os passaportes livres entre os cidadãos daqueles países. Isso é uma prática diferente do que se viveu e se vive hoje. Muitos trabalhadores e trabalhadoras pobres que se deslocam nessas fronteiras em busca de melhores condições de vida. Esse é um deslocamento forçado e não bem aceito pelos países mais ricos. Então, esse trânsito ele ocorre de diversas formas. Ele é intensificado não por uma lógica da globalização consensual, de uma globalização que abre para tudo e para todos. Esse trânsito é forçado por guerras, esse trânsito é forçado por condições precárias de vida. Então, muitos trabalhadores latino-americanos tentam entrar nos Estados Unidos num trânsito em busca de condições melhores, correm riscos de vida e encontram trabalhos precarizados. E agora, com a ascensão da extrema-direita em diversas regiões do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, essas pessoas estão sendo vistas como empecilhos, a produção de fake news, inclusive em torno delas, como uma ameaça constante de expulsão. A Inglaterra viveu também intensos conflitos entre os ingleses de nascimento e aqueles que por lá chegaram, oriundos de diversos países do continente africano, a França, enfim, e outros países. Então, há um trânsito cada vez mais volumoso de pessoas pelas fronteiras, mas nós precisamos pensar isso com muito cuidado. Há diversas formas de se fazer esse trânsito. As consequências, então, dessas mudanças. Lógico, riscos de desemprego. A tecnologia, ela gera desemprego, porque os recursos tecnológicos eles entram nas indústrias e elas, então, deixam de precisar da mão de obra dos trabalhadores e das trabalhadoras, elevando o desemprego. Os anos 90 no Brasil isso foi muito intenso, em outros lugares também. E aí, o que alguns chamam de falta de amor. Há uma leitura de que um excesso de tecnologia, um trânsito maior de pessoas, o inchaço das cidades, das grandes cidades, essa busca por melhores condições de vida, isso gera um distanciamento entre as pessoas, que é algo que se precisa pensar no cotidiano. É uma leitura mais geral desses processos. Então, as novas formas de emprego, menos estabilidade, aquilo que se chama muito de empreendedorismo,
que é uma busca constante por novas formas de trabalhar, mas que não gera uma estabilidade, um lugar de atuação, que não permite construção de relações de sociabilidade nas empresas, aumento da competição entre as pessoas. Essa visão liberal, ela vai penetrando o espaço de convivência das pessoas, que isso que está chamando de falta de amor, que é, então, um maior distanciamento das relações. Nas grandes cidades, talvez isso seja mais visto do que no interior do nosso país, por exemplo. Segundo essas leituras, estas mudanças, elas trazem consequências nesta relação cotidiana entre as pessoas. Nós vamos, então, desdobrando o que é essa falta de amor. Então, é sempre importante destacar que essa é uma leitura teórica geral dessas mudanças. Elas precisam ser testadas no dia a dia de novas pesquisas, porque muito do que nós lemos nesse quadro geral, talvez nós não sentimos no nosso espaço de cotidiano de vida. Muito destes conceitos, muito deste olhar, ele é produzido nas grandes capitais, mundo afora. Mas vamos pensá-los, então, ponto a ponto. O que estes teóricos estão dizendo é que há uma ampliação desta busca pela realização do eu, no sentido de que estas visões liberais, elas vão sendo internalizadas por nós, não só aplicadas no espaço de trabalho, mas elas vão sendo internalizadas na nossa forma de se relacionar nos diferentes espaços. Então, a busca pela satisfação pessoal, ela vira um imediatismo. Não há uma visão de futuro. Essa satisfação individual, ela dificulta que se pense a construção de uma outra sociedade, de um futuro diferente, coletivo, por exemplo, como foi nos anos 60, em outros momentos. Inclusive, até pela perspectiva marxista, de que as lutas poderiam levar à construção de uma sociedade mais igualitária, algo do tipo. Então, muito do que se teorizava dentro do marxismo não era só uma análise do presente, não era só uma interpretação do passado, era também a tentativa de pensar possíveis futuros diferentes do que se vivia naquele momento. Então, até a própria derrocada do socialismo também levou à construção de uma ideia de que não se precisava pensar uma outra sociedade, o que se tem é essa mesmo. Portanto, a busca deveria estar focada na satisfação pessoal. O futuro, ele deixou de ser uma busca nessas leituras, inclusive nas análises. As relações de afeto, nesse sentido, elas também se transformam, porque o afeto não é algo dado e pronto. Os afetos também são construções históricas e sociais. A busca pela realização do eu leva sempre a um excesso de presente, portanto, sem esperança no futuro. Então, os afetos, eles buscam também esse imediatismo nas relações. E aí, a falta de projetos, de perspectivas de futuro, logicamente, gera uma desesperança. E aí, a noção de cidadania se perde e há um reforço da noção de consumidor. E o espaço de consumo é um espaço infinito de desejos de satisfação, porque há consumo em tudo. Se consome não só moradia, carro, roupas, joias, se consome celular, mas se consome também educação, se consome saúde, tudo se transforma em mercadoria, inclusive os nossos desejos. O mercado vai penetrando todos os espaços do nosso dia a dia. E aí essa satisfação inconsciente, essa busca pela felicidade instantânea, em todos os momentos, que gera, inclusive, em muitos casos, umas crises de ansiedade e uma sociedade muito mais ansiosa. Nesse sentido, há um contraste com a visão da modernidade. A visão da modernidade, ela gerava uma leitura teleológica das mudanças,
em diversos conjuntos teóricos. Dentro do marxismo, por exemplo, tinha a visão de que os modos de produção iam se transformando, modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, até um dia chegarmos a um modo de produção socialista. Essa é a visão teológica. O liberalismo também tinha suas visões teológicas. Elas davam quase como certo que nós teríamos um lugar seguro para chegarmos. O liberalismo achava que o mercado, acreditava-se que o mercado ia estabilizar as relações, ia gerar um consenso maior e uma felicidade generalizada. Então, o moderno buscava essa segurança no futuro, o que gerava uma esperança, né? Você vive esse momento, mas você tem uma esperança de que no futuro as relações vão se estabilizar. Então essa visão teológica ela desaparece, porque agora a preocupação é com o imediato e não há futuro. Porque o que se tem é isso, é a democracia capitalista com todos os seus elementos e os seus problemas, mas a visão hegemônica que tentou se passar que isso era o melhor possível, não há outro modelo. Portanto, temos que trabalhar nessa sociedade e buscar as nossas satisfações imediatas. A modernidade buscava uma certa ordem nos processos, uma leitura que permitia organizarmos uma espécie de leis gerais das mudanças, que permitia, inclusive, uma certa previsibilidade do futuro. Isso vai se transformando ao percebermos que o capitalismo não se transforma, não se rompe com o sistema de maneira tão simples. O capitalismo é um sistema que consegue incorporar os questionamentos ao seu próprio sistema. Então, nós tínhamos uma ideia de uma existência moderna, reafirmando sempre, olha, a ideia do moderno é uma concepção europeia, visão de mundo que tem elementos baseados naquilo que se vivia na Europa. É que se tenta impor esta visão ao resto do mundo. Então, a existência moderna ela é vivenciada e preenchida por uma sensação de desordem quando percebem a ambivalência e o aspecto falho da linguagem e do saber científico. Esta citação pode ser explicada com o contraste ou o choque que essa visão de sociedade europeia tem quando ela encontra o outro diferente do seu. Quando ela percebe que não há como controlar, que esse saber científico não exerce um controle ao encontrar com o diferente. Então, nós lembramos aqui do personagem, né, Kurtz, personagem de Conrad, que encontra essa outra sociedade no continente africano, e quais são as suas práticas de repressão ao negro africano, é o de desconhecimento de suas práticas e de seus costumes e, em última instância, não reconhecer a humanidade nestes novos sujeitos que ele encontra. Isso acontece em diversos momentos. Então, a modernidade e todos os seus elementos é um princípio europeu que nós incorporamos aqui em função de todo o processo de colonização. Inclusive, a nossa história se reorganiza a partir desse olhar. Mas quando que chegam, ou quando chegam a outros espaços, eles tentam impor esta visão de mundo, este olhar da sociedade para os outros. Então, é preciso ter cuidado de entender que esta existência moderna ela não incorporou a diversidade. Pelo contrário, ela taxou tudo que era diverso dela, foi taxado como índio ou outros significados que exteriorizavam e desumanizavam esses novos sujeitos. Com o desenrolar, então, destas mudanças, passou-se a pensar uma nova forma de conceituar as relações, que muitos chamavam de modernidade líquida, a partir do conceito do Bauman. O que é modernidade líquida? Para nós, a noção do líquido é aquilo que não se consegue segurar, né? Ele vai passando entre os dedos, entre as mãos, e você não se agarra a ele. Então, o que eles estão dizendo com isso? Que as relações sociais elas vão se adaptando e ajustando às situações da vida cotidiana. Então, como é uma sociedade de intensas mudanças, ela não tem uma estabilidade
nós temos que sempre nos adaptarmos. Então, isso dá uma sensação de algo que se perde constantemente. Por isso também é uma sociedade voltada para o indivíduo. Essa coisa do self, né? Do fazer por si próprio, de conseguir tudo por si próprio. O liberalismo, ele produziu esse discurso hegemônico, tentando mostrar que nós não precisamos buscar soluções na estrutura do Estado ou soluções coletivas para os problemas vivenciados na sociedade capitalista. Ela continua tendo problemas. O capitalismo continua produzindo desigualdades. É que o discurso nesse momento tenta mostrar para as pessoas que a solução, então, está na busca individual e não nos processos coletivos. E aí, essa busca individual, ela constrói essa sensação de uma sociedade em constante mudança. Não há mais empregos estáveis, todos somos empreendedores de nós mesmos, e é preciso ter muito cuidado com essa noção de empreendedorismo, que, na verdade, ela está incorporando a precarização do emprego, e isso é vivido em países também de economia, países ricos, né, economicamente. Os Estados Unidos também vivem esses processos. A questão é como que se incorpora essa ideia de que o indivíduo é responsável por si mesmo. Isso vem sendo produzido constantemente. Então, a estrutura capitalista não muda. O que muda é a forma como nós nos relacionamos e entendemos essa estrutura e projetamos sentidos e práticas a partir dela. O que há é uma mudança da leitura e da compreensão desse momento novo da sociedade. Então, quais são os valores que estão presentes nesse momento? Primeiro, essa noção de mudança constante, frenéticas mudanças. Nós temos que nos acostumarmos, nos adaptarmos. Não há uma estabilidade do trabalho, das relações, que geram insegurança, portanto, uma ansiedade no futuro. Fortalecimento do sistema capitalista. Então, a imposição de visões neoliberais, elas fortalecem o sistema, porque o mercado vai conseguindo penetrar nos diversos espaços do nosso cotidiano e abraçar quase tudo. Quase tudo se transforma em mercadoria. Inclusive, desejos, sentimentos, tudo está possível de ser vendido. A influência opressora das corporações, porque há também, nesse processo, um fortalecimento das grandes corporações, fusões de empresas, e com as redes sociais, isso também acontece. Então, há grandes corporações que têm os seus tentáculos nos diversos mercados do mundo, possível de ser vendido. Avanço tecnológico frenético, lógico, o mercado tenta depender cada vez menos do trabalhador, né? Depender cada vez menos do trabalhador, que faz com que ele tenha mais força nas relações, nas negociações. Quando se falou muito no Brasil que agora é importante que trabalhadores e empresários negociem, isso é uma falácia, né? Como que você negocia? Isso fragmenta, isso precariza. Se observarmos a história dos sindicatos nas últimas décadas, quantos sindicatos foram precarizados, porque você mecaniza de um lado e você desemprega, e de outro constrói-se um discurso que esses espaços são espaços ruins de atuação do trabalhador. Ele tem que negociar sozinho. Obviamente que não há base de acordo entre trabalhador e empregador, porque as relações são desiguais. E, por último, as migrações, porque intensas mudanças precarizam e forçam os trabalhadores a buscar melhores condições de trabalho. Mas é sempre bom lembrar que a aceitação é muito precária. E há diversos problemas na Europa, por exemplo, com a ascensão do discurso de extrema-direita, calcada fundamentalmente na expulsão dos migrantes. Então, nós terminamos esse módulo destacando os autores que nós discutimos agora, Felipe Bueno Amaral, José de Assunção Barros, para lembrá-los que estes autores, eles nos ajudam a entender como que
a produção historiográfica também é transformada por essas novas visões sobre a sociedade. E deixando também como destaque que toda esta leitura é uma possível leitura sobre o momento em que nós vivemos atualmente. O conceito de pós-modernidade é aqui explicado nas suas bases mais simples, mas ele é uma possível forma de ver o tempo que vivemos, dentre outras. A leitura das transformações a partir do conceito de cultura é uma possibilidade, mas ainda continuamos pensando a sociedade também pela tradição marxista, que consegue explicar e pensar esses processos. Então, fiquemos atentos à ideia de que conceitos como de modernidade, pós-modernidade, são possibilidades e elas precisam ser sempre utilizadas, lidas, problematizadas no tempo presente e nas relações que nós estudamos. Vamos lembrar das aulas anteriores. Conceitos são problemas que precisam ser pensados histórica e socialmente e não aplicados como se fossem bula de remédio ou como se fosse conceito de dicionário. Explicações fixas do dicionário. Isso, então, obrigado a todos e todas e até o nosso próximo encontro.